Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindo. Está a partir deste instante com o Semanário Económico. Toda a atualização económica num passado recente, uma semana sensivelmente, a partir deste momento aqui no seu canal de eleição na STV Notícias. Vamos às manchetes da presente edição. Retoma do Moçambique LNG considerado um marco econômico importante para Moçambique após suspensão decretada em 2021. A metalomecânica pesada e média vai crescer, a manutenção industrial vai crescer, a construção modular, a logística industrial, o setor energético por si também vai crescer, porque isto depois tem que criar demanda para que a gente depois desenvolva os outros setores. Traz um oxigênio novo, cria uma expectativa boa, uma expectativa positiva e uma mensagem de que os próximos tempos serão tempos melhores. Ministra das Finanças sublinha reformas estruturais, contenção do déficit e maior autonomia financeira do Estado num contexto marcado por choques econômicos, pressão sobre a despesa e desafios persistentes na dívida e no investimento público. O déficit orçamental é algo de salutar, porque o exercício que estamos a fazer é trabalhar de forma constante para que o déficit, portanto, ano após ano, possamos, portanto, fechar o orçamento com menores níveis de déficit orçamental. A industrialização, o conteúdo local e a substituição de importações são apontadas como eixo-chave para reduzir vulnerabilidades externas e criar emprego sustentável em Moçambique. Quando nós exportamos as matérias-primas em bruto, estamos a exportar empregos para fora. E estas iniciativas, como a que assistimos há dias, a fábrica de grafite agora, em Niassa, que o presidente inaugurou, aquela em Nhambane, fábrica de gás, para a produção de gás de cozinha, que é um produto que as famílias usam no dia a dia, são elementos que não só promovem a industrialização do país, mas permitem também que a nossa economia fique mais introvertida. Você está com o Semanário Económico. Vamos então descortinar um pouco mais aquilo que merecerá um desenvolvimento mais alargado no nosso bloco de atualidades, começando por aquele que foi até o momento o evento econômico do ano, sem margem de dúvidas, a retoma do projeto Moçambique LNG pelo seu simbolismo, mas também pelas expectativas à volta deste que é um dos maiores investimentos da história de África. Moçambique é beneficiário deste projeto, o projeto está em retoma, mas nem por isso isento de áreas de preocupação. É isso que vamos tentar perceber no apontamento que iremos desenvolver mais adiante aqui na presente edição do Semanário Económico. Só no espectro de gerar emprego é uma grande oportunidade para Moçambique, num país num momento em que recentemente atravessou desafios e incertezas. A retoma deste projeto gera mais confiança no país para os demais investidores. A Ministra das Finanças diz que, apesar dos constrangimentos e desafios nas finanças públicas, 2025 foi um ano de
reviravolta orçamental que lançou as bases para uma gestão orçamental mais eficiente e sustentável do país, coloca o país então numa trajetória mais promissora no que diz respeito à gestão orçamental e das finanças públicas no seu todo. Hoje vivemos com os recursos internos do nosso Estado. E o remanescente, portanto, os 6,8% são recursos externos. As cheias e inundações que afetaram recentemente o nosso país, particularmente a zona centro e sul do país, voltou a despoletar o debate sobre o plano de infraestruturas que o país tem ou não tem, quer seja para a resiliência climática, quer seja mesmo para uma questão de gestão ambiental e territorial do nosso país. São vários os aspectos que têm sido apontados como estando a expor fragilidades no domínio das infraestruturas. Já sabemos que, na verdade, essa é uma fragilidade da economia do país. A ausência de infraestruturas tem, de fato, inibido a competitividade econômica e a atração do investimento, mas o problema é muito mais amplo e profundo. E como é que o país vai se desvencilhar desta situação e empreender um processo condizente de implantação de infraestruturas que possa permitir melhores condições de vida para as comunidades, a população, o cidadão no geral, mas também como elemento dinamizador da economia e promotor da competitividade econômica. A nossa ideia, que vai estar prevista no plano de reconstrução, é que a recuperação não tenha que ser feita ao nível daquilo que aconteceu. Podemos melhorar, podemos aprofundar, podemos diversificar para a economia saia deste abalo mais forte, mais diversificada e também mais resiliente, tendo em conta aquilo que nós já estamos a fazer, que é usar os recursos naturais para o desenvolvimento. Este é o Semanário Econômico. Para o tema de fundo da presente edição, vamos analisar a conjuntura do setor das energias renováveis, um setor que tem estado a ganhar crescente prioridade, mas ainda assim, a despeito do potencial que apresenta, enfrenta também desafios não negligenciáveis no contexto do desiderato da sua rápida expansão, crescimento sustentável e impacto no que diz respeito, sobretudo, às metas do acesso universal à energia até 2030. Para compulsar sobre este tema, o presidente da Associação Moçambicana das Energias Renováveis, Ricardo Pereira, é o nosso convidado, já está em estúdio para aflorar sobre esse contexto e esse tema. É com ele então que vamos preencher o nosso segmento analítico aqui no Semanário Econômico com Ricardo Pereira, presidente da Associação Moçambicana das Energias Renováveis. Falaremos também sobre as principais realizações institucionais previstas para este ano no que diz respeito ao subsetor das energias renováveis em Moçambique. Este será o tema de fundo da presente edição do Semanário Econômico. Desde já, sua especial atenção não só a este tema, mas a toda a escalada informativa que já tivemos o cuidado de partilhar consigo. Vamos então ao desenvolvimento dos temas anunciados para o nosso segmento da atualidade informativa aqui no Semanário Econômico. Se a meta é 2030, logicamente, apesar de não deixarmos dentro os grandes projetos parar, as oportunidades têm que estar no fora da rede e para isso, eu já mencionei aqui, o Mais Energia é um programa, 20 e tal milhões, que financia mini-redes, sistemas solares caseiros, cozinha limpa e por aí fora. Portanto, aí essa parte existem outros financiamentos de outros doadores.
Governo admite pressão climática sobre metas econômicas e reforça a aposta em financiamento local, juventude e diversificação produtiva. Primeiro, a maior parte dos moçambicanos ou da economia está na agricultura. Os moçambicanos têm a agricultura como base do seu sustento. Então, passaria primeiro a criação e diversificação da base produtiva, agricultura. Moçambique tem uma costa enorme, temos um potencial turístico muito elevado, então poderia-se criar uma política de incentivo. Agora fala de um banco de desenvolvimento, que esse banco de desenvolvimento possa trazer mais-valia ao nível das micro e pequenas empresas. Tem uma questão da terra, que é uma questão transversal. Hoje em dia o que as comunidades têm é a terra, mas a terra não é um ativo de excelência, não é um colateral seguro para a banca, para poder dar financiamento àquele camponês de Ribau, aquele camponês de Muidume, aquela minha mãe está em Marraquene, que tem uma vasta porção de terra, mas não consegue ser elegíveis a créditos, porque a terra não é primeira propriedade do Estado. O Estado está a se apropriar dos meios de produção e que isso não cria competitividade ao nível das pequenas e médias empresas, porque não tem ativos, não tem. Então é necessário criar uma política atrativa de financiamento das PMEs, que na verdade a maior parte das PMEs são o motor, na minha opinião, que dinamiza a economia, apesar de que atuam numa margem fora dos benefícios fiscais, como os megaprojetos têm, as PMEs não têm. Então é necessário criar-se uma ordem de se incentivar ao nível as pequenas indústrias e também criar-se uma interligação. Um país não pode crescer só com o setor empresarial, tem que haver ligação com academias, universidades devem ser convidadas a responder e haver uma coincidência de diferentes multi-atores que contribuem para o crescimento econômico inclusivo. Você está com o Semanário Econômico. Moçambique LNG. O projeto reabre oportunidades de crescimento, exportações, receitas fiscais e dinamização do setor privado nacional. O governo reconhece que os choques climáticos deste início de 2026 alteram significativamente os pressupostos macroeconômicos subjacentes ao Plano Econômico e Social e Orçamento de Estado para este ano, podendo implicar, por conta disso, ajustamentos às perspectivas de crescimento econômico inicialmente projetadas. A posição foi defendida pelo ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Vallar, que assumiu que o governo confronta-se nesta altura com limites fiscais e institucionais, mas igualmente determinado em manter uma trajetória de transformação estrutural, diversificação produtiva e resiliência face a choques climáticos cada vez mais frequentes. O governo reconhece que os choques climáticos registrados no início de 2026 alteraram significativamente os pressupostos macroeconômicos subjacentes ao Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado, podendo implicar ajustamentos às perspectivas de crescimento econômico inicialmente projetadas. A posição foi assumida pelo ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Vallar, em entrevista à Rádio Moçambique no âmbito do balanço da execução do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado 2025 e das perspectivas para 2026. Segundo o governante, embora os instrumentos de planificação e monitoria indiquem um desempenho global satisfatório em vários domínios, os eventos climáticos extremos ocorridos logo no primeiro mês do ano introduziram novas pressões sobre a economia.
Todos os pressupostos foram afetados logo no primeiro mês com este advento climático extremo. No balanço do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado 2025, o ministro explicou que o desempenho foi mais visível em determinados pilares. Então, um dos fatores tem a ver com disponibilidade atempada, célere de recursos para podermos implementar aquilo que são as ações previstas e outras atividades correlacionadas. Do ponto de vista econômico, o ministro destacou que uma das prioridades de 2025 foi assegurar a estabilidade política e social num contexto de tensões pós-eleitorais. Este enquadramento revela uma leitura governamental segundo a qual a confiança institucional e a estabilidade política são variáveis críticas para a recuperação econômica e para a atração de investimento, sobretudo num país com elevada exposições a choques externos e climáticos. Uma das ações que foi primordial até para estabilizar o país, porque o início do ano também coincidiu com algum movimento, não é, das tensões pós-eleitorais e dedicou-se muito tempo, inclusivamente do próprio chefe do governo, que é o presidente Daniel Chapo, para implantar, para operacionalizar o compromisso político para o diálogo nacional inclusivo. Isso permitiu estabilizar e criar condições, porque a paz, a estabilidade, a segurança é um pressuposto fundamental para o desenvolvimento. Um dos eixos centrais apontados por Salim Valá incidiu sobre o reforço dos instrumentos de financiamento à economia local, com destaque para o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local. Em 2025, o fundo permitiu a alocação de 824,6 milhões de meticais, dos quais 60% destinados a jovens, tendo sido submetidos mais de 300 mil projetos em todo o país. Nós temos estado a trabalhar no sentido de que, como o valor de 864 milhões de meticais do ano passado, ele não se retira com o final do ano, mantém-se lá. Então, é preciso fazer um trabalho meticuloso, aprovar os bons projetos, porque esses montantes têm de ser reembolsados. Aliás, para este ano está previsto já uma verba de 1,5 mil milhões, quase o dobro. Quase o dobro do valor do ano passado, que esse vai agregar-se ao valor que já foi alocado e estabelecido para cada um dos distritos e municípios. Portanto, o processo de seleção tem que ser criterioso, tem que obedecer a regras, a viabilidade dos projetos, para que efetivamente possa-se garantir os reembolsos e esses mesmos montantes possam beneficiar outros moçambicanos. E neste momento temos indicações, já são 43 vezes mais aquilo que é submetido do que aquilo que é o disponível, tendo em conta o primeiro ano. Salim Valá destacou ainda a dimensão demográfica como um dos maiores desafios e, simultaneamente, oportunidades da economia moçambicana. Com 66% da população entre os 0 e os 35 anos, o governo procura transformar este capital humano num ativo produtivo. Há um desafio do governo, que é de fazer um melhor aproveitamento do dividendo demográfico. Este grupo de jovens, que nem todos os países têm este capital, este ativo econômico. Como é que nós podemos colocar no circuito econômico este grupo de jovens? E é aí que o governo lançou, no ano passado, o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local. Neste quadro, o financiamento é complementado por programas de capacitação, emprego juvenil e empreendedorismo. O ministro da Planificação e Desenvolvimento realçou igualmente a aposta estratégica na industrialização e agregação de valor associada à promoção do conteúdo local. Quando nós exportamos as matérias-primas em bruto, estamos a exportar empregos para fora. E estas iniciativas, como a que assistimos, não é, há dias, a fábrica de grafite agora em Niassa, que o presidente inaugurou, aquela em Nhambane, fábrica de gás, para a produção de gás de cozinha, que é um produto que as famílias usam no dia a dia, são elementos que não só promovem a industrialização do país, mas permitem também que a nossa economia fique mais introvertida. Relativamente a 2026, o governo tinha inicialmente projetado um crescimento do PIB de 2,8%, inflação em um dígito e reservas internacionais capazes de cobrir 4 a 5 meses de importações. Contudo, Salim Valá admitiu que estes pressupostos estão agora sob análise.
Os pressupostos foram abalados, então vamos, num momento oportuno, que não leve muito tempo, obviamente, pronunciar-nos sobre isso, para não dizer algo antes da análise profunda e aturada e multissetorial. As perdas preliminares causadas pelas cheias já ascendem a cerca de 600 milhões de dólares, segundo estimativas ainda provisórias, e poderão exigir um plano de reconstrução pós-cheias e eventual reprogramação das prioridades econômicas. Apesar do choque climático, o ministro defendeu que a recuperação deve ser encarada como uma oportunidade para reforçar a resiliência econômica. A nossa ideia é que vai estar prevista no plano de reconstrução, é que a recuperação não tenha que ser feita ao nível daquilo que aconteceu. Podemos melhorar, podemos aprofundar, podemos diversificar para a economia saia deste abalo mais forte, mais diversificada e também mais resiliente, tendo em conta aquilo que nós já estamos a fazer, que é usar os recursos naturais para o desenvolvimento. O ministro da Planificação e Desenvolvimento enfatizou que o governo está consciente dos limites fiscais e institucionais, mas determinado em manter uma trajetória de transformação estrutural assente na economia local, na juventude, na diversificação produtiva e na resiliência face a choques climáticos cada vez mais frequentes e intensos. O ministro da Planificação e Desenvolvimento enfatiza que o governo está consciente dos limites fiscais e institucionais, mas simultaneamente determinado em manter uma trajetória de transformação estrutural assente na economia local, na juventude e na diversificação produtiva. Salim Valá defende que Moçambique deve apostar na resiliência face aos choques climáticos que se tornam cada vez mais frequentes e intensos. A retoma do projeto Moçambique LNG representa mais do que um simples reinício de um mega projeto energético suspenso desde 2021. Efetivamente, consubstancia um momento de elevado significado econômico, político e simbólico para Moçambique, que reabre discussão. Portanto, esta retoma do projeto reabre a discussão sobre oportunidades de crescimento, impacto fiscal e dinamização empresarial, ao mesmo tempo que exige uma gestão rigorosa de expectativas, num contexto ainda marcado por riscos subjacentes ao perfil deste tipo de projetos, aos desafios institucionais e também às limitações estruturais da própria economia. Os agentes econômicos ouvidos pelo Semanário Econômico realçaram que as oportunidades deste megaprojeto, no contexto do seu impulso na transformação estrutural da economia, continuam presentes desde que e sempre que o país conseguir ter uma abordagem consistente de aproveitamento dessas mesmas oportunidades, quer seja pela via do conteúdo local, quer seja por outras formas de criar mecanismos de contágio entre o megaprojeto e o setor real da economia do país. Neste contexto de confiança renovada e com o reinício da fase de construção do projeto que acabamos de visitar, abrem-se no curto e médio prazo múltiplas oportunidades imediatas de prestação de serviços de apoio através da contratação de empresas nacionais para responder às diversas necessidades operacionais associadas à sua implementação. Para o projeto LNG é crucial elaborar-se um modelo de desenvolvimento de conteúdo local focalizado na adição do valor de Moçambique, através da utilização de capital humano, matéria-prima e serviços moçambicanos de forma deliberada. Last but not least, these gas resources which have been discovered offshore Mozambique, and this project will make the region a new source of global energy security and encourage investments in subsequent expansion projects
but have the potential for transformational change for Mozambique and its citizens. A retoma do projeto Moçambique LNG marca um momento decisivo para a economia moçambicana. Mais do que o regresso de um mega investimento, representa a reabertura de um ciclo de confiança, previsibilidade e esperança, num contexto em que o país procura âncoras sólidas para relançar o crescimento econômico e mobilizar o setor privado nacional. Para o setor empresarial, a retoma do Moçambique LNG devolve confiança ao ambiente econômico e envia um sinal claro aos investidores nacionais e internacionais de que Moçambique continua a ser um destino relevante para projetos estruturantes. Sim, o projeto continua importante. Se calhar, a esta altura, é das coisas mais importantes que há no nosso país. O impacto faz-se sentir desde logo na mobilização de mão de obra, com milhares de trabalhadores já no terreno e a expectativa de crescimento rápido do emprego, maioritariamente nacional. A retoma deste projeto gera mais confiança no país, para os demais investidores, nas instituições do país e, portanto, sim, é um projeto importante, não obstante o investimento do projeto, que é massivo. Mas o verdadeiro alcance do Moçambique LNG vai muito além do gás natural. O impacto estrutural do projeto depende da sua capacidade de gerar um efeito multiplicador na economia, através da integração efetiva das empresas moçambicanas na cadeia de valor. E é mesmo o efeito multiplicador desta indústria que gera desenvolvimento nacional, não é a indústria por si só. Portanto, ao dar negócios às empresas moçambicanas, as empresas crescem, contratam mais, reduz o índice de desemprego, as empresas geram mais valor, rendem mais receitas para os cofres do Estado. A indústria nacional recebe a retoma com otimismo, mas sublinha que o impacto não é automático. Capacitação, certificações, investimento em equipamento e acesso efetivo aos contratos são determinantes para que o projeto se traduza em desenvolvimento industrial. Esta retoma do Moçambique LNG será um verdadeiro ponto de viragem apenas se transformar a capacidade industrial existente em contratos, previsibilidade e escalabilidade. O conteúdo local assume-se como um eixo central para maximizar o impacto econômico do Moçambique LNG. A ambição está lançada, mas a sua concretização exige alinhamento entre políticas públicas, operadores do projeto e setor empresarial nacional. A retoma do Moçambique LNG devolve centralidade à logística como fator decisivo de integração econômica, ligando o investimento ao território, às empresas nacionais e aos mercados. Esta indústria vai ser uma indústria secular. Então, nós queremos participar em todo o processo, hoje e para além. Queremos participar porque nós acreditamos que, com aquilo que nós sabemos fazer, que é a logística, nós vamos gerar impacto positivo. A nossa contribuição é incontornável. Portanto, o desenvolvimento dos projetos da Bacia de Rovuma passa necessariamente por uma ligação muito direta com a logística portuária. Nos últimos anos, operadores logísticos nacionais investiram na modernização de infraestruturas, na capacitação de quadros e na melhoria de padrões operacionais, criando uma base mais sólida para responder a projetos de grande escala. A CFM Logística é uma empresa moçambicana. Tudo o que ela produz é para Moçambique, tudo o que ela gera é para Moçambique e a capacidade que ela tem de poder apoiar e trazer outras empresas moçambicanas é enorme. Exemplos concretos mostram que integração de fornecedores locais é possível quando existe compromisso com capacitação, qualidade e parcerias sustentáveis. Os nossos fornecedores ou as empresas que já existem, ok? Nós criamos condições de aproximá-las e capacitá-las também para que apresentem serviços de qualidade. Nós consideramos os produtores locais, os fornecedores de bens e serviços, como os nossos parceiros de sucesso. A fase de construção e arranque concentra oportunidades relevantes, exigindo prontidão, posicionamento e capacidade de resposta por parte das empresas nacionais. Aqui há oportunidades que surgem no período de construção e há oportunidades que surgem depois da produção inicial. Tudo isto não acontece de forma automática. A retoma do Moçambique LNG devolve confiança, esperança e horizonte à economia moçambicana. Mais do que celebrar o regresso do projeto,
O desafio está em transformar simbolismo em impacto, expectativa em capacidade e otimismo em resultados concretos. Para o setor empresarial nacional, da indústria à logística, o momento é agora. A ministra das Finanças, Carla Louveira, considerou que 2025 foi, apesar de todas as adversidades, um ano de recuperação e consolidação orçamental, defendendo que o Executivo conseguiu fazer alguma reviravolta ao nível da arrecadação e, sobretudo, na execução orçamental. A ministra das Finanças diz que, entretanto, o governo lançou em 2025 as reformas estruturais pertinentes com impacto duradouro, sobretudo ao nível da eficiência nas finanças públicas. O exercício econômico de 2025 arrancou com um contexto adverso, marcado por uma contração da atividade econômica com impacto direto na arrecadação de receitas. A lei orçamental previa receitas de 385,8 mil milhões de meticais, mas a execução ficou-se pelos 352,6 mil milhões de meticais, cerca de 33 mil milhões abaixo do previsto. Ainda assim, Carla Louveira defendeu que o desempenho deve ser lido à luz do contexto vivido. O ano de 2025, apesar dos desafios que iniciou, portanto, no formato em que iniciou o ano, foi um ano positivo, porque não obstante os desafios que levaram a uma contração econômica, com impacto significativo na arrecadação de receitas, foi um ano que, não obstante, conseguiu-se fazer alguma reviravolta a nível, quer seja da arrecadação, mas sobretudo da execução do orçamento do Estado. Segundo a ministra, a quebra da receita esteve diretamente associada ao fato de os pressupostos macroeconômicos inicialmente previstos, em particular o crescimento econômico, não se terem materializado ao longo do ano. Para além dos números, a governante destacou reformas que considera estruturantes. Um dos principais marcos foi a saída de Moçambique da lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional, seguida da retirada do país da lista de jurisdições de risco da União Europeia. Que é um indicador significativo e que permitiu reduzir, portanto, a exposição do nosso país, a exposição do nosso sistema financeiro ao risco sistêmico junto do sistema financeiro internacional. Outro avanço central foi a operacionalização efetiva do Fundo Soberano. Em 2025, pela primeira vez, foi assegurada a separação prática das receitas do LNG, com 40% canalizados para a conta poupança gerida pelo Banco de Moçambique e 60% transferidos para o orçamento do Estado. No ano de 2025, foi assegurada a canalização dos 40% ao Banco Central, precedido da aprovação da política de investimento pelo Governo e de um acordo de gestão entre o Ministério de Finanças e o governador do Banco de Moçambique. Tanto precedido desses instrumentos, o Banco Central foi transferido os 40% para efeitos de início da capitalização e poupança, e esta informação já está a ser, trabalhada e divulgada pelo Banco Central, e paralelamente iniciou-se a transferência dos 60% para o orçamento do Estado. No lado da despesa, o Estado executou 467,4 mil milhões de meticais, cerca de 90% do montante planificado. A ministra reconheceu que a estrutura da despesa continua desequilibrada, com forte peso das despesas de funcionamento. Continuamos a ter as despesas de funcionamento, que é onde, incorpora as despesas, as despesas correntes, linha de salários e remunerações, de despesas com bens e serviços, a ocupar 76,3% do total, dos recursos. Esta é a fotografia de 2025. Seguido das despesas de funcionamento, nós temos a despesa de investimento com peso no total da despesa de 12%, e, as operações financeiras, que é o pagamento do serviço da dívida, com peso de 11% do total da despesa. A governante sublinhou que a execução do investimento foi penalizada, sobretudo, pela fraca realização da componente financiada com recursos externos, que ficou apenas a 36%, contrastando com uma execução de 93% do investimento financiado com recursos internos. O déficit orçamental fechou o exercício em 114,7
mil milhões de meticais, abaixo dos 134 mil milhões inicialmente previstos para Carla Louveira. Este resultado é de salutar e reflete um esforço contínuo de contenção. O déficit orçamental é algo de salutar, porque o exercício que estamos a fazer é trabalhar de forma constante para que o déficit, portanto, ano após ano, possamos, portanto, fechar o orçamento com menores níveis de déficit orçamental. A ministra destacou ainda a crescente autonomia financeira do Estado, sublinhando que Moçambique passou a financiar maior parte da sua despesa com recursos internos. Observamos que as receitas do Estado, portanto, compõem 79% dos, portanto, recursos internos do Estado e, portanto, os créditos internos compõem 14,2% dos recursos, portanto, do Estado. O que faz com que os recursos internos, receitas do Estado e, portanto, créditos internos perfaçam 93% dos recursos do Estado. Nós hoje vivemos com os recursos internos do nosso Estado. E o remanescente, portanto, 6,8% são recursos externos. No que respeita à dívida pública, Carla Louveira indicou que o estoque total rondava os 17 mil milhões de dólares até ao terceiro trimestre de 2025, com a dívida externa a representar 57% do total. A dívida pública externa tem estado a manter-se estável nos últimos anos. E até do ano passado, do ano anterior para o ano 2025, por exemplo, até decresceu em 0,6%, quase 1% decresceu. Isto está alinhado, portanto, à política que estamos a desenvolver de toda a dívida externa que o país for portanto, emitir, estar associada, portanto, aos níveis de concessionalidade bastante elevada e com prazos de graça, períodos de graça e deferimento, que faça com que, portanto, não onere, portanto, não incremente a dívida pública do Estado moçambicano. Em contrapartida, reconheceu que o recurso crescente à dívida interna resulta da redução do apoio externo ao orçamento e da necessidade de cobrir déficits acumulados. Nós temos 31 mil milhões de meticais levantado de toda a dívida, incluindo a dívida que corre, portanto, das despesas por pagar, e mais um levantamento que foi feito de dívida potencial. No entanto, temos estado a observar mais submissões de reclamações vindas de alguns fornecedores, o que poderá condicionar até o aumento desta dívida. E o que temos estado a fazer é pagar. Até o ano 2025, desse valor foi pago, portanto, 18 mil milhões de meticais, portanto, de dívida aos fornecedores. Temos um remanescente de 12,8 mil milhões de meticais. Olhando para 2026, a ministra indicou que o governo prevê receitas na ordem dos 406,9 mil milhões de meticais, mas admitiu que uma eventual revisão orçamental dependerá da capacidade de isolar os impactos econômicos das cheias. A decisão de revisão do Orçamento do Estado vai depender da capacidade de isolamento do choque ou não. O antes foi feito, que foi a prevenção para as pessoas saírem das zonas de risco. O durante está a ser feito, que é, portanto, o apoio imediato para que a população possa estar acolhida e possa estar a sobreviver durante esses dias. Obviamente que o depois é a retoma para a normalidade da sua vida. E a retoma para a normalidade da sua vida requer alguma atividade de produção, requer a situação das infraestruturas no formato em que está e a capacidade de mobilização de recursos para fechar o pós-choque é que vai determinar se nós conseguimos isolar na sua totalidade o choque para seguir normalmente o orçamento. O que se pode dizer do balanço final de 2025 é que foi efetivamente um ano de ajustamento sob pressão, um ano em que o Executivo privilegiou a estabilidade macrofiscal e reformas de base, mesmo com receitas abaixo do previsto e uma estrutura de despesa ainda desequilibrada. O desafio que se projeta agora para 2026 será transformar a consolidação defensiva num espaço para ampliar o investimento. Está feito o panorama informativo aqui no Semanário Econômico. Recordar que a seguir vamos ao tema de fundo. Esta semana vamos analisar o contexto
do subsetor das energias renováveis no país, a despeito das potencialidades existentes, a persistência de desafios que estão neste momento a condicionar uma expansão mais abrangente deste setor, reconhecido que é o seu potencial para contribuir para o progresso social e também econômico do país. Moçambique, com esta meta de alcançar o acesso universal à eletricidade até 2030, tem nas energias renováveis um forte contribuinte para esse desiderato. O nosso convidado posicionado é Ricardo Pereira, presidente da Associação Moçambicana das Energias Renováveis, órgão representativo, ou melhor, agremiação representativa do setor privado afeto às energias renováveis. Isto a seguir a um curtíssimo intervalo. Até já. Vamos então ao tema de fundo desta semana, desta edição, e conforme tivemos oportunidade de anunciar, vamos olhar para as transformações no nosso setor energético, particularmente no setor das energias renováveis, para vermos a atualização relativamente à conjuntura institucional deste setor, com enorme potencial, mas também a enfrentar desafios significativos, mas também a espreitar horizontes que configuram prosperidade para este mesmo setor. Olharemos para aspectos como a dinâmica de mercado e oportunidades emergentes nas energias renováveis e também no âmbito do off-grid. Conosco está, e conforme também anunciamos, Ricardo Pereira, presidente da Associação Moçambicana das Energias Renováveis, que é a agremiação representativa do setor privado que atua precisamente neste setor das energias renováveis. Boa noite, Ricardo, bem-vindo e um bom 2026 para si. Muito obrigado, boa noite, e muito obrigado, João Carlos, por mais um convite. É sempre um prazer poder vir partilhar aqui no Económico. Muito bem, Ricardo, vamos então perceber neste momento onde é que estamos hoje no setor das renováveis enquanto subsetor energético. O fato é que ao longo dos últimos anos o setor das energias renováveis passou por mudanças institucionais, programáticas, até de enquadramento estratégico. Como é que caracteriza o momento atual do setor no seu conjunto? Portanto, eu diria que é um momento otimista. Otimista com alguma precaução. Acho que os últimos anos, para quem está neste setor, é óbvio que não têm sido fáceis. Mas vemos, como já discutimos isso há algum tempo atrás, na parte legislativa, de facto, houveram avanços, tanto para o sistema dentro da rede, no sistema de energia e eletricidade em geral. Vimos uma nova lei, um novo regulamento que, apesar de não ter sido aprovado, apresenta boas perspectivas, e temos esse marco para este ano, de poder avançar, e o Governo poder avançar nesta questão de trazer o regulamento cá para fora, que para nós, como setor privado, será crucial, porque irá permitir que haja uma série de setores, como, por exemplo, o setor de comercial e industrial, que permite que as empresas possam vender umas às outras, que permite que as empresas possam ser a sua própria produção e comercialização, que isso então abre um leque para este fornecimento de todo o equipamento que será necessário. Temos também perspectivas fortes a nível dos programas, que no ano passado houve ali um momento, e confesso agora dizer que foi de facto difícil para as empresas, porque apesar de muitos esforços, muitas destas empresas ainda dependem dos financiamentos, por uma razão muito simples. Nós estamos no setor das energias renováveis fora da rede, principalmente, estamos a
tentar atingir as populações mais pobres deste país com produtos que permitam o acesso, mas que não necessariamente são baratos e que têm um custo logístico enorme. E, portanto, sem subvenções é difícil fazer isto. E vimos programas, o próprio Fundo de Energia, o FUNAI, financiado pelo Banco Mundial, hoje em dia tem o programa Mais Energia, que são acima de 20 e poucos milhões de dólares só para este setor. Eu recordo-me em conversas que tivemos ao longo do ano passado e até antes que o setor debatia-se com uma questão que era o tratamento fiscal associado a este setor, tendo em conta toda a sua natureza, as características deste setor. Esta situação, este constrangimento, foi assim que foi apresentado, foi superado ou persiste? Não, esse constrangimento persiste porque, de facto, continua a ser um calcanhar daqueles no que iria permitir um setor, de facto, poder expandir potencialmente. Temos alguma melhoria, não posso dizer que tudo é negativo, portanto, agora na revisão, de facto, houveram alguns componentes que foram integrados, mas a grande questão aqui mantém-se que ficamos ainda ao sabor um pouco da interpretação do código e de quem está à frente e não necessariamente de um plano e um incentivo fiscal claro a todos os níveis. E por último, é um benefício que nunca chega ao consumidor final, porque também e esse era o vosso objetivo, tornar as soluções o mais acessível possível, tendo em conta o grupo-alvo prioritário que... Exatamente, e exatamente por isso, e acho que isso é aplicável aqui, é aplicável em toda a região em onde estamos, na África subsaariana. O subsetor das energias renováveis tem sido apresentado como uma prioridade estratégica. Onde estão hoje as oportunidades mais concretas para este setor? Portanto, nós agora, como país, temos o nosso documento orientador, que é o Plano de Eletrificação, que diz claramente aonde é que devemos ir e continua com uma meta bastante ambiciosa de chegarmos ao acesso universal até 2030. Portanto, temos 4 anos pela frente. O que quer dizer que depois está dividido como é que lá chegamos. E esta estratégia de transição energética aponta exatamente para isso, apesar de num horizonte até 2050, mas tem o que devemos fazer agora, no imediato, que é onde estão as oportunidades. Falamos, sem dúvida, do setor fora da rede, portanto, esse que é o setor que as soluções descentralizadas, portanto, não estamos a falar de uma grande central, leva, em média, 4 a 5 anos, desde a sua concepção até o momento em que a energia começa a entrar. As energias renováveis e descentralizadas não, são muito mais rápidas, muito mais eficazes, portanto, se a meta é 2030, logicamente, apesar de não deixarmos dentro os grandes projetos parar, as oportunidades têm que estar no fora da rede e para isso, eu já mencionei aqui, o Mais Energia é um programa, 20 e tal milhões, que financia mini-redes, sistemas solares caseiros, cozinha limpa e por aí fora. Portanto, aí essa parte existem outros financiamentos de outros doadores. Vemos com cautela que, de facto, alguns dos parceiros estão a sair de Moçambique e isso deixará uma lacuna, não há dúvidas disso. E por que razão estes parceiros estão a desinvestir? Bem, eu pelas notícias, e aquilo que também não tenho informação interna, tudo o que veio a nível oficial, é um foco, não é, de recursos dado a guerra que no momento existe na Europa e por isso alguns destes países europeus têm que redesenhar e realocar os seus recursos para fora. E vemos de facto o setor privado a preencher esse vácuo que existe. Considera que o setor das energias renováveis em Moçambique já atingiu um grau de maturidade suficiente para atrair investimento privado sustentável? Sem dúvida. Nós, de facto, neste setor, quando falamos, são públicos diferentes. E dou agora um exemplo
A AMER, em parceria com os seus parceiros, a LER, a União Europeia, a Suécia e também a Bélgica, vamos apresentar agora um pipeline de projetos, tanto dentro e fora da rede, em Bruxelas, em março, num pré-evento da nossa grande conferência, que é a RENMOS, que acontece todos os anos. Vamos apresentar este pipeline exatamente para isso, para demonstrar a quem está fora, às empresas privadas que estão fora, que não existem só projetos e só oportunidades a longo termo. Existem oportunidades reais neste momento, concursos, tenders que as empresas podem entrar neste momento, isto para a parte de distribuição, para a parte de geração. Existem projetos a curto e longo prazo, portanto falamos do leilão das energias renováveis que o Governo está à frente, programas como o Get Fit Moçambique, financiado pela KfW e por aí fora, que também tem centrais solares. Portanto, não há dúvida qualquer que nós já temos, como setor, já temos essa capacidade. Neste momento, arrisco-me até a dizer que somos provavelmente o setor que tem, a nível do financiamento, as melhores condições, porque o financiamento para a geração de eletricidade a nível de combustíveis fósseis quase que hoje em dia desapareceu, mas existe muito financiamento, desde financiamento público, mas também financiamento privado, para projetos de energias renováveis e para tudo o que é associado. Portanto, falamos, por exemplo, dos mercados de carbono, que beneficiam e que são uma grande alavanca para as empresas que estão no setor da cozinha limpa. Os mercados de carbono, que agora também está a ser revisto o regulamento, uma vez entrados, permitem uma fonte de rendimento para as empresas muito grande. E isto, sem dúvida que existe, e estamos a falar Mas de então, que barreiras continuam a limitar a escalabilidade dos projetos de energias renováveis em Moçambique? Bem, é aquilo que já falamos. O financiamento é dos mais acessíveis, fez referência também ao aspecto logístico. Haverá mais? Eu acho que nós temos que ter uma perspectiva positiva e otimista daquilo que queremos para este setor, porque senão não avançamos. No entanto, a realidade é que Moçambique está num dos rankings dos países mais difíceis of doing business. E isso não é uma exclusão para o nosso setor, não é? Existe uma percepção de risco de quem vem de fora, e não só, falar às vezes de fora cria outras certezas. Mesmo para quem está cá, as empresas que estão cá, a percepção de risco de trabalhar neste setor é muito alta. E com razão. Portanto, falamos das questões regulatórias, das questões, apesar de haver o financiamento, de haverem uma série de taxas e tributações que não permitem que seja tão rapidamente viável e por isso haver uma persistência, e também dos processos demorados. Falemos agora do F-Grid e da eletrificação descentralizada. É que esta área tem assumido também um papel crescente na expansão do acesso à energia. Como é que a AMER avalia a evolução deste subsetor nos últimos anos? Nos últimos 4 anos, nós hoje em dia já contamos com perto de 1 milhão de sistemas descentralizados instalados. Ora, 1 milhão de sistemas, e aqui falo de mini-redes, falo de sistemas solares caseiros e falo da cozinha limpa. Ora, se isto beneficiar uma família são 5 pessoas, o agregado médio são 5 pessoas, estamos a falar de 5 milhões de moçambicanos que já beneficiam das energias renováveis. Isto já não é pouca coisa, já estamos a falar de um quinto da nossa população. O atual enquadramento institucional é favorável à expansão das soluções off-grid? Sim. Nós passamos, neste setor, por momentos complicados, em que tínhamos um regulador, mas não era bem um regulador, era o conselho, o fundo de energia estava-se ainda a estruturar, a própria EDM tinha perdas grandes e por isso também não se conseguia estruturar minimamente, e acho que hoje em dia isso é algo do passado. Temos um extrator muito bem estruturado, com um regulador que sabe
e que tem o seu mandato claríssimo, um Ministério que de facto faz o que o Ministério deve fazer, que é liderar a nível de políticas e a nível de programas, de nos dar a visão, um fundo de energia que hoje em dia sabe exatamente onde operar-se e se está verdadeiramente a transformar num fundo de energia. Portanto, o FUNAI espera agora receber um financiamento à volta de 50 milhões de dólares para gerir este fundo e eles já gerem o fundo do Mais Energia. Portanto, de facto, começamos a ver que a nível institucional as nossas instituições estão cada vez mais robustas e com um mandato muito claro sobre as suas linhas de atuação, o que transmite para quem está deste lado uma confiança muito maior. A lei de eletricidade pende sobre ela a regulamentação. Exatamente. Não é? E essa regulamentação que falamos, que é o regulamento da lei de eletricidade, é crucial para podermos de facto dar passos necessários. Neste momento temos uma lei que é uma lei, posso até dizer otimista, uma lei à frente do seu tempo, porque de facto tem que trazer conceitos novos, mas que não E mesmo para minimizar a questão da percepção do risco. Exatamente, exatamente. E qualquer investidor que esteja de fora olha para o país e calcula o seu risco baseado naquilo que não conhece. No momento que existem certezas e que os processos se tornam cada vez mais claros, essa percepção do risco diminui. Portanto, nesse sentido, de facto, estamos a avançar. O regulamento, como falamos, é o que irá dar o próximo impulso. E existem outros. Também há aqui uma questão que é importante realçar, que é, muitos destes regulamentos que saíram, especialmente os fora da rede, são regulamentos, vamos dizê-los assim, teóricos. Há que testá-los. Ainda o mês passado, numa reunião com os parceiros e com o Governo, isto foi dito e foi claramente aberto. E eu acho que este também é algo que o nosso setor tem, que é uma transparência. Olhando para os próximos 5 a 10 anos, que trajetória é realista para o setor das energias renováveis em Moçambique? É uma ótima pergunta. Normalmente, quando traçamos isto, fazemos, não é, os 3 cenários: o otimista, o realista, como diz, e o pessimista. E eu prefiro não tocar no pessimista, mas na parte real. Acho que temos que ser sinceros, acho que não podemos ser otimistas demais. Acho que chegar a 100% de acesso universal não é uma realidade que teremos. Dito isto, vamos chegar muito próximo. E o facto de haver esta meta permite-nos argumentar que o pé não pode sair do acelerador. E então, nesse sentido, temos que ser otimistas, porque o momento é agora. O momento é agora de podermos canalizar e poder motivar tudo o que existe a nível dos esforços necessários para o fazer, porque estamos todos alinhados, não é? Eu neste momento, se vou falar de um projeto de energias renováveis com a banca sabe porque é que eu tenho uma urgência. Se vou falar com o Governo sabe porque é que eu tenho uma urgência, e se falamos com o setor privado, eles também sabem porque é que é necessário entregar estes resultados. E, portanto, nesse sentido, nós olhamos com bastante otimismo. Vemos o relançamento de leilões e de programas para centrais que estiveram paradas durante muito tempo e vemos que este novo Governo tem interesse em puxar isso para a frente, portanto isso vemos com grande otimismo, o que quer dizer que recentemente teremos teremos concursos para as grandes centrais e vemos a nível do off-grid esta necessidade e urgência de as empresas poderem de facto chegar às populações cada vez mais rápido e vemos os programas a financiar isso. Portanto, dizer que, eu acho que sim, nesse sentido, nos próximos 2 anos, a curto prazo, esperamos que a nível regulamentar, de facto, as coisas cheguem ao patamar que almejamos, que é ter o regulamento que permite que as empresas puxem, e a partir daí vermos então este financiamento a entrar para que as empresas possam executar os seus projetos. Ao mesmo tempo, é olhar também para a conjuntura a nível nacional, não é? Vender energia e ter é muito bom, mas alguém tem que a comprar. E, portanto, uma das coisas que as energias também renováveis gostaria de apostar
é na parte comercial e a parte industrial. Porque a nível residencial é importante, mas nós felizmente vivemos num país que reconhece que o direito ao acesso à energia é um direito e, portanto, sendo um direito, não é necessariamente aí que se vai fazer as grandes margens de lucro e por aí fora. É mais aonde, de facto, há uma necessidade grande. E é uma indústria, temos toda uma indústria por desenvolver que pode ser desenvolvida à base das energias renováveis bem feita. Voltamos à tal analogia das cheias. Se a gente partir do princípio e construir as coisas com pés e cabeça, podemos pagar uma fatura alta agora, mas temos um benefício e, portanto, estamos a falar de um horizonte de 5 anos. A nossa perspectiva era, em 2030, de facto, Moçambique já se posicionou não só para responder às suas necessidades, mas também para começar a responder ao potencial de ser esta fonte de energia para toda a região. Nós temos mais do que suficiente recurso hídrico, recurso solar. O nosso setor de energias renováveis está numa estratégia ou numa tendência, melhor dizendo, viável e sustentável neste momento. Sim, sem dúvida. Temos essa perspectiva bastante clara. Acho que, e não é só a nível de Moçambique, é a nível mundial. Esta tendência de mudarmos para fontes que são mais sustentáveis é imperativo, e acho que no nosso país não passa fora disso, não é? Portanto, isto deixa claro que isto não é um problema pontual, é um problema estrutural. E para problemas estruturais nós temos que pensar em soluções estruturais. E nesse sentido, que prioridades deveriam orientar a ação pública para potenciar o contributo do setor privado, no caso afeto às energias renováveis? Acho que continuar a fazer o que já se faz, sem dúvida, mas depois poder também que haja uma abertura de liberalização deste setor. Nós vemos que a energia, muitas vezes, e por bem, ainda é vista como algo de soberania, algo que é imposto ao governo. Só que nós vivemos num país tão vasto que podíamos dividir isto quase em 3 e mesmo assim ainda ter muito por gerir. E achar que essa responsabilidade deve recair apenas sobre o governo é uma falácia. E, portanto, o setor privado tem que se sentir que tem espaço para atuar e contribuir, de facto, para que a energia... Porque uma vez havendo acesso, tudo o resto flui, não é? A irrigação para a nossa agricultura flui, as necessidades a nível da indústria também fluem, mesmo o pequeno negócio, seja o corte de cabelo, seja a cozinha limpa, seja o que for, tudo isto flui com esta base. Portanto, para nós é crucial que haja mais esta aproximação e mais esta liberalização. Muito obrigado, Ricardo Pereira, por estar aqui no Semanário Econômico mais uma vez e desejo os maiores sucessos para este setor e que seja verdadeiramente um setor continuamente renovador para si e para toda a economia do país. Muito obrigado. Fizemos assim este apontamento hoje com o Ricardo Pereira, presidente da Associação Moçambicana das Energias Renováveis. Estivemos a compulsar sobre o momento atual deste setor ou deste subsetor do setor energético e as perspectivas existentes relativamente a uma expansão o mais rápido possível e também sustentável. Passamos em revista também aspectos que neste momento configuram barreiras para esse crescimento sustentável, esse contributo maior das energias renováveis nos diferentes processos
econômico do país. É tempo agora para fazermos uma breve pausa. A escalada do Semanário Econômico prossegue logo a seguir a esse curto momento de intervalo. Entramos para os derradeiros minutos da presente edição do Semanário Econômico. Antes de nos retirarmos, porém, vamos recuperar aqueles que foram os principais tópicos e momentos da presente edição do Semanário Econômico. Governo admite pressão climática sobre metas econômicas e reforça a aposta em financiamento local, juventude e diversificação produtiva. A nossa ideia é que vai estar prevista no plano de reconstrução, é que a recuperação não tenha que ser feita ao nível daquilo que aconteceu. Podemos melhorar, podemos aprofundar, podemos diversificar para a economia saia deste abalo mais forte, mais diversificada e também mais resiliente. Há um desafio do governo, que é de fazer um melhor aproveitamento do dividendo demográfico. Este grupo de jovens, que nem todos os países têm este capital, este ativo econômico. Como é que nós podemos colocar no circuito econômico este grupo de jovens? Moçambique LNG, o projeto reabre oportunidades de crescimento, exportações, receitas fiscais e dinamização do setor privado nacional. Traz um oxigênio novo, cria uma expectativa boa, uma expectativa positiva e uma mensagem de que os próximos tempos serão tempos melhores. Sim, o projeto continua importante. Se calhar, esta altura é das coisas mais importantes que há no nosso país. Para as empresas que já estão a operar e que já têm feito trabalhos no oil and gas, a expectativa é de haver mais volume de trabalho. Governo destaca reformas estruturais com impacto de médio e longo prazo. A despesa de funcionamento continua a dominar a estrutura orçamental. O déficit reduziu face às previsões iniciais. Continuamos a ter as despesas de funcionamento, que é onde, portanto, incorpora as despesas, a linha de, portanto, as despesas correntes, linha de salários e remunerações, de despesas com bens e serviços, a ocupar 76,3% do total, portanto, dos recursos. No tema de fundo, Energias Renováveis 2026, aspirações, promessas, constrangimentos e cenários de curto e médio prazo. Temos esse marco para este ano de poder avançar e o Governo poder avançar nesta questão de trazer o regulamento cá para fora, que para nós como setor privado será crucial. A grande questão aqui mantém-se que ficamos ainda ao sabor um pouco da interpretação do código e de quem está à frente e não necessariamente de um plano e um incentivo fiscal claro a todos os níveis. Chegados aqui, damos por integralmente realizada esta edição do Semanário Econômico. Assim, em especial que nos acompanhou, desejo-lhe uma boa noite. Passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.